E agora uma dica para você, construtor. Manutenção de ferramentas convencionais e elétricas na construção civil. Para tanto, eu trouxe um especialista que conhece muito de manutenção, o seu Carlos Bordoni da Teron Marketing, que distribui com exclusividade para todo o Brasil a marca conhecida mundialmente e renomada WD-40. Bordoni, então explica para o nosso amigo aí, construtor, onde que ele pode usar o WD-40 e como que se faz para dar manutenção. Acredito que a maioria das pessoas usam o WD-40, mesmo um profissional ou uma pessoa que é um hobbyista. Então, para você melhorar a articulação do seu cadeado, ou de um torquês, como disse o Reinaldo, ou de uma ferramenta de corte, você usa WD-40. Depois que usou, você passa WD-40 para fazer a manutenção, porque uma vez passado o WD-40, a ferramenta não oxida, não enferruja e ela está sempre pronta para outro uso. Outra coisa boa, Reinaldo, todo mundo tem uma caixa de ferramenta, todo profissional tem uma caixa de ferramenta e na caixa de ferramenta tem um cadeado que normalmente emperra. Então, sempre usar WD-40 na manutenção para lubrificar e deixar um equipamento sempre funcionando perfeitamente bem. Outra coisa muito simples, muito comum você ter em casa, por exemplo, é uma dobradiça. Então, se você tiver uma dobradiça, uma porta fazendo barulho, aplica WD-40 para deixar ela funcionando perfeitamente bem. Então, são umas dicas simples que você pode resolver sendo profissional ou não, resolve com o WD-40. Onde você imaginar, ferramenta elétrica, eu posso usar o WD-40? Pode. Não tem problema nenhum? Não. A única dica, Reinaldo, é o seguinte, quer dizer, não utilizar com ela em funcionamento. Mas, por exemplo, já aconteceu, de você, um profissional estar usando o WD e deixar a ferramenta na chuva, ou pegar água, umidade. Muito simples, você pega e aplica WD-40 na ferramenta para eliminar a água e a umidade. Só não com ela em funcionamento, tá? Sim. Então, com ela parada, mesmo ligada, você pode aplicar WD-40 dentro da ferramenta. Você pode aplicar tranquilamente WD-40 dentro e todas as partes. Principalmente, Reinaldo, esse mandril, ele oxida e às vezes você tem dificuldade para remover a broca. Então, pode aplicar WD-40 para manutenção do equipamento, tá? Nós podemos ligar a furadeira agora, ó. Não tem problema nenhum. A única coisa que faz é espirrar um pouco no rosto do apresentador, mas tá bom. Quando você for fazer um furo em ferro ou alumínio com brocas, muitas vezes tem dificuldade, não está penetrando, não está cortando, então você aplica o WD-40 que vai ficar mais fácil o furo, né? Aumenta o rendimento de corte da broca ou da serra. Da serra também? Da serra também. Alumínio, ferro. Isso. Aqui nós temos uma ferramenta que chama-se meia esquadria. Isso aqui é para cortar madeira ou metal em ângulo correto, né? Então, por exemplo, ela tem partes deslizantes que com o tempo ele emperra. Então, sempre é bom você aplicar WD-40 na própria ferramenta para melhorar o desempenho do equipamento. Então, se você tiver uma serra desse tipo, se você tiver, por exemplo, um cortador de pisos e azulejos que sempre emperra, passa WD-40 para melhorar o equipamento, está sempre em condição de uso. No teu programa, com certeza, tem muito profissional da pintura, automotiva ou até residencial que usam pistolas desse tipo com ar comprimido. Então, é muito comum, depois de terminar o serviço, você ter que lavar isso aqui com um solvente para remover toda a tinta. E o fabricante das pistolas, ele recomenda que você, depois de lavar com o solvente para remover o excesso de tinta, você aplique WD-40 no equipamento para que o WD remova o solvente. Porque solvente, ele ataca borrachas e plástico. E aqui dentro existem alguns anéis de borracha para facilitar a aplicação e utilização dessa pistola. Então, quando você usa WD-40, ele remove o solvente e ele não deixa com que essas borrachas se ressequem. Então, muito importante, você profissional que usa, aplique WD-40 dentro da pistola e mesmo por fora para manter ela sempre em condição e sem possibilidade de ter algum dano ou travamento em função do ressecamento das borrachas. Gente, por que o WD-40 é melhor? Já está comprovado, um produto com mais de 50 anos no mercado, existe vários concorrentes que querem chegar na fórmula. O que quer dizer WD? Uma palavra em inglês que quer dizer Water Displacement, ou seja, dispersor, eliminador de água. E o 40? O 40 é porque o inventor ele fez várias tentativas e ele conseguiu esta fórmula, que até hoje é um segredo, foi na 40ª, ou seja, depois de 40 tentativas ele conseguiu chegar nessa fórmula. Na realidade não foi uma indústria que desenvolveu, foi uma empresa, uns químicos que desenvolveram, sabe para quem? Para a NASA, né? Foi verdade. Para que eles usavam na NASA? Proteção dos foguetes da NASA, proteção contra a oxidação. Então eu estava vendo no site, a história é muito interessante do WD-40. Eles usaram para foguetes, porque dava muito problema de umidade, eles tinham que ter um produto que soltasse a umidade, repelia. E que protegesse contra a corrosão. Contra a corrosão.
Depois que foi inventado isso, o que aconteceu nos Estados Unidos? Deu uma enchente no estado, numa cidade. Foi na Flórida, né? em Miami, naquela região. E daí o que aconteceu? Conta lá essa história. Então, daí o WD-40 forneceu para ajudar a população recuperar rápido os equipamentos eletrodomésticos e as próprias indústrias, forneceu muito WD-40 para que fosse utilizado nas partes elétricas, todo o equipamento. Daí começou a popularidade. E WD-40 é líder de mercado, não é mesmo? Verdade. Reynolds, ele vende o dobro do que vende todos da concorrência juntos. E o interessante é que o WD-40, as pessoas confiam naquilo que ele diz que faz. Então, nós temos um ditado lá na empresa: WD fala o que faz e faz o que fala. Que interessante. Gente, WD-40 virou genérico desse produto, né? Então, quando você for comprar WD-40, gente, tem que ter cuidado. Outro dia eu estava comprando material de construção em outra loja e o consumidor pediu WD-40. Daí ele foi com o produto concorrente. WD-40, gente, só tem um só. Embalagem azul, amarelo e tampinha vermelha. Embalagem convencional, e essa aqui, por sinal, é lançamento, né? Lançamento, Flex Top. Você pode usar ele nessa situação que você não perde o bico, ou então, Reni, nessa sim, situação com o bico abaixado e ele forma um spray mais aberto. Aqui mais direcionado e aqui mais aberto. Então uma embalagem, lançamento, agora também no seu programa, chamado Flex Top, de meio litro. Não, tá aí, não precisa falar mais nada. Esse produto aqui é fantástico. Quando você vai numa loja especializada comprar cerâmica, a primeira pergunta do vendedor é qual o PI da cerâmica que a senhora quer. Eu também não sei o que é PI. Por isso que eu vim numa loja especializada, no maior atacadista de cerâmicas do Brasil, Centro Cerâmico Destro, e falar com o gerente que realmente entenda. Fábio, para o nosso amigo telespectador, traduz em linguagem simples. O que é PI? PI ele é um estudo, é um procedimento que a fábrica adota mediante algumas normas para você saber qual que é a abrasão profunda do piso, qual que é a resistência dele. O PI é essa camada bem pequenininha que você está vendo, fininha, que é o esmalte. Aqui é onde sofre os desgastes naturais, né? Então, são 5 classificações. Começa no PI 0, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O mais resistente é o PI 5. Você pode usar em ambientes residenciais, comerciais com alto tráfego. PI 4 é muito usado também em ambientes comerciais e o PI 0 é o azulejo só para a parede. Jamais você pode colocar um azulejo PI 0 no piso. Ah, com certeza. Daí dá o desgaste e sai esse esmalte, né? Vai ter gritagem, vai quebrar peça, você não vai ter resistência, durabilidade que você busca na cerâmica. Com a experiência que vocês têm, que vocês atendem milhares de lojas no Brasil, qual que é o PI que mais vende? Qual a cerâmica com o número de PI que mais vende? Mediante a necessidade do consumidor, dependendo de qual que é o ambiente, nós vamos indicar quais são os produtos. A maior procura é o PI 4 e o PI 5. Então, digamos assim, você está prospectando lá para um banheiro, não tem necessidade de um PI 5. Você tem várias opções de PI 3, PI 4, que vai atender ali a tua necessidade. E, obviamente, o PI 5 é mais caro do que o PI 2, PI 3. Tem uma pequena diferença de preço aí também, mas assim, o PI 5 o pessoal utiliza muito em ambientes comerciais e ambientes externos aí. Nós temos várias outras classificações hoje, algumas fábricas usam locais de uso, porque muitas vezes você tem o PI 5 que ele não pode ser usado na área externa, fica muito liso. Então hoje nós temos as linhas ABS da Insepa, linha antiderrapante no Slip da Eliane, produtos que têm uma característica como se fosse uma lixa de unha, te dando uma segurança e trazendo também o PI 5, que é a resistência. Então tá aí. Pergunta respondida, não precisa falar mais nada. Então, o programa Construção na TV, sempre mostrando novidades e explicando algumas necessidades que o nosso amigo telespectador ou profissional precisa. Para tanto, é só passar o e-mail para contato@construçãonatv.com.br. Escreva, quem sabe semana que vem a gente responda também algumas das suas perguntas.